Sarah Baartman, O Trágico Destino da Vênus Negra, uma vida em exibição e uma busca por justiça. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre a vida de Sarah Baartman, o trágico destino da Vênus Negra. Durante o século XIX na Europa, era comum a realização de espetáculos conhecidos como show de aberrações ou circo de horrores. Nesses eventos foram exibidos tanto animais quanto humanos que possuíam algum tipo de anomalia relacionada a exames genéticos, doenças ou defeitos físicos. Infelizmente, esses espetáculos representavam a humilhação e a exploração dessas pessoas. No vídeo de hoje, vamos conhecer a triste história de Sarah Baartman, que foi uma das vítimas desse tipo de exploração. Prepare-se para conhecer essa história impactante. O nome de Sarah. O nome de Sarah foi substituído e atribuído a ela. E essa troca de nome carrega uma história preocupante e preconceituosa. Ela ficou conhecida como Sage, que é uma versão diminutiva holandesa de Sarah, traduzida aproximadamente como Pequena Sarah. Essa designação pode ser considerada cativante ou diminuta dependendo do contexto. Seu nome artístico, Hottentot Venus, refere-se ao idioma que sua tribo falava formalmente, conhecido como Khoi ou Nananá. Durante a colonização europeia da África, os colonos holandeses se referiram a esse idioma como Hottentot, uma aproximação zombeteira dos tons de estalo e do ritmo da língua, que pode ser traduzida aproximadamente como gagueira. Essa era mais uma maneira de retratar os africanos como selvagens e inferiores. Dessa forma, é evidente que o nome de Sarah e sua identidade foram manipulados e estigmatizados devido a visões preconceituosas e discriminatórias. É importante reconhecer a história preocupante por trás dessas trocas de nomes e designações que refletem o tratamento injusto e desumano dos africanos durante a colonização. Vênus refere-se à deusa grega da fertilidade e fazia referência às características femininas altamente desenvolvidas de Sarah, como suas nádegas, seios ou até genitálias. No entanto, hoje o termo Hottentot é conhecido como altamente ofensivo e não é mais utilizado. Ela caiu nas mãos de oportunistas. Sarah foi contrabandeada para a Inglaterra por seu mestre, um homem negro livre chamado Hedrick Ears, e pelo médico militar britânico Alexander Dunlop. Ambos eram conspiradores e empreendedores que viram a oportunidade de lucrar com a figura de Sarah e sua aparência única. É importante ressaltar que Sarah não era escrava de Hedrick Ears, mas sim sua empregada doméstica e ama de leite, além de servir à sua esposa. No entanto, após a morte de seu parceiro nas mãos de um colono holandês, ela foi colocada em servidão. Essa história revela o triste contexto histórico de exploração e mercantilização do corpo de Sarah, evidenciando as práticas abusivas e desumanas que ocorriam na época. É necessário refletir sobre esses acontecimentos para compreender e combater as formas de descrição e desrespeito que persistem até os dias atuais. Os dois homens discutiram a possibilidade de ganhar dinheiro na Europa, algo que ela jamais encontraria trabalhando como empregada doméstica na África do Sul. Apesar de ser analfabeta, ela assinou um contrato declarando que estava agindo por vontade própria. Eles se tornaram os primeiros a exibi-la em Londres, colocando-a em uma gaiola, vestindo roupas justas e trajes africanos completos, incluindo penas e um cachimbo. Sua parte posterior estava exposta e ela foi convidada a dançar, curvando-se diante da multidão. Neste contexto, é importante ressaltar as perturbações dessa situação, que envolve a exploração de uma pessoa, sua exibição em condições desumanas e violação de sua angústia.
diferenças raciais eram estigmatizadas e exploradas. Ela sofria de uma condição médica e o público se reuniu em grande parte para observar suas nádegas substanciais. No entanto, o que não foi mencionado é que a aparência de Sarah era comum em sua terra natal, nas tribos africanas onde ela nasceu. O fenômeno da esteatopigia, ou acúmulo de gordura, é muito comum e reconhecido como marcador de saúde e beleza na cultura africana. Além disso, a esteatopigia também está associada aos lábios alongados, outra característica comum entre as mulheres africanas. Para os europeus do século XIX, essas diferenças físicas gritantes entre eles e os africanos fortaleceram ainda mais o crescente discurso racial da época, criando um exotismo selvagem em torno do corpo feminino africano. O fascínio pelas nádegas grandes de Sarah contribuiu em grande parte para o seu sucesso. Esse fascínio por nádegas grandes é atribuído ao contexto da Inglaterra no início do século XIX. Na época, a sociedade inglesa estava repleta de piadas, eufemismo e comentários depreciativos em relação ao corpo de outras pessoas, principalmente políticos locais. Esses comentários também se direcionaram às grandes nádegas de Sarah. No entanto, é importante destacar que a exploração da aparência física de Sarah evidencia a maneira como as diferenças raciais eram estigmatizadas e exploradas para fins de entretenimento na época, perpetuando estereótipos e preconceitos. É fundamental compreender a complexidade histórica e cultural por trás desse fascínio, reconhecendo as narrativas de poder e dominação envolvidas nesse contexto. A histeria em torno de Sarah aumentou rapidamente, tornando-se popular e tema de desenhos, gravuras e pôsteres. Os abolicionistas pediram pela libertação de Sarah quando ela chegou a Londres em 1810. Embora o comércio de escravos já tivesse sido abolido 3 anos antes. O debate sobre o que fazer com os escravos ainda era obscuro. No entanto, o abolicionismo estava ganhando força e um grupo chamado Associação Africana criou uma petição para libertar Sarah, ou pelo menos investigar qualquer ligação que a mantivesse ligada aos seus senhores. Despertou um intenso debate sobre a escravidão. A associação considerou as performances de Sarah grotescas e desumanas. Embora o caso tenha sido levado a julgamento, o progresso foi limitado. A associação estava preocupada com as marcantes semelhanças entre condições de escravidão e a forma como Sarah era exibida. Dessa forma, podemos observar que a história de Sarah despertou um intenso debate sobre a escravidão, com o abolicionismo ganhando espaço e grupos lutando pela libertação dela. Através de desenhos, gravuras e petições, a luta pelos direitos de Sarah e a denúncia da desumanização da escravidão se tornou uma causa importante para aqueles que buscavam a justiça e a igualdade. Os 2 homens que a levaram para a Inglaterra foram processados. Sarah fez uma declaração formal no tribunal afirmando que estava ali por vontade própria e que recebia pequenas quantidades de dinheiro por suas apresentações. No entanto, muitos questionam a certificação de sua declaração. Posteriormente, ela foi vendida para um treinador de animais. Em setembro de 1814, Sarah foi adquirida por um tratador de animais parisiense e suas apresentações contínuas. Supostamente ela foi exibida em uma gaiola com um bebê rinoceronte e instruída a posar de maneira semelhante aos animais. Há relatos de que ela até usava uma coleira em volta do pescoço. Em alguns momentos ela foi detectada aos animais e essa mudança atribuiu caminho para um comportamento perigoso. Sarah mergulhou no alcoolismo. Sarah passou a consumir muito álcool e rumores infundados afirmam que ela começou a ganhar dinheiro como prostituta.
Foi nesse momento que ela chamou a atenção do famoso cientista francês Georges Cuvier, médico geral de Napoleão Bonaparte e considerado um dos fundadores do naturalismo francês e da anatomia detectada. Cuvier, ao ver Sarah durante uma exibição, ficou interessado e solicitou estudá-la como objeto científico, provavelmente buscando mais publicidade. Sarah conquistou e rapidamente se tornou um assunto popular entre os cientistas franceses. Durante vários dias, ela foi tema de pinturas científicas, sendo considerada uma musa científica. Sarah virou um rato de laboratório. Durante o período em que conviveu com Sarah, o cientista Cuvier fez observações que resultaram em reivindicações sobre sua anatomia e movimentos, descrevendo-os como bruscos e caprichosos, semelhantes aos dos macacos. Essas representações científicas se tornaram monumentos históricos da demonstração racial embasada na ciência. O que ocorreu na realidade era que Cuvier desejava examinar os órgãos genitais de Sarah para verificar a presença dos lábios alongados. Ele queria confirmar sua teoria de que quanto mais primitivo fosse o mamífero, mais pronunciado seria os órgãos sexuais e o impulso sexual. Em outras palavras, ele afirmava que os africanos eram cientificamente mais próximos dos animais do que outros seres humanos. Sarah nunca consentiu em mostrar seus órgãos genitais e nunca posou completamente nua para o exame científico. No entanto, o alto status de Cuvier permitiu que suas insinuações substituíssem os fatos. Sarah virou exposição. Essa situação perdurou até 1974, quase 160 anos após a trágica e breve vida, quando finalmente sua exposição foi encerrada. É importante destacar o contexto histórico em que esses acontecimentos ocorreram, evidenciando as práticas de sintomas raciais e os abusos científicos sofridos por Sarah, que tiveram consequências em sua vida e na percepção dos africanos ao longo do tempo. O legado de Sarah foi marcado por uma série de acontecimentos controversos. Bartman continua a atrair, mas as comparações orgânicas e semelhantes a animais eram infames, lembrando os tempos da frenologia popular. Em um caso infame, Sarah foi detectada como um orangotango. Uma decepção que só foi finalmente desmentida com evidências científicas. Seus lábios alongados e seu molde de gesso foram exibidos junto com seu esqueleto e órgãos genitais no Museu do Homem, em Paris, até 1974. Seu esqueleto e gesso foram exibidos lado a lado, enfatizando sua parte traseira, assim como em sua vida. Ao longo das décadas, várias reclamações e tentativas de remover os restos mortais de Sarah foram feitas, sem sucesso. Esse padrão persistiu até a década de 1970, quando os feministas escolheram a argumentar que a exposição era destrutiva e degradante para as mulheres. Finalmente, em 1974, os restos mortais foram removidos da exposição, embora a França ainda mantivesse sua propriedade. Levou quase 200 anos para que os restos mortais tornassem a terra natal, antes de Nelson Mandela fazer exigências formais à França para a repatriação. As primeiras tentativas de repatriação seguiram na década de 1940 e em 1994, após as eleições democráticas na África do Sul, Nelson Mandela deu início ao processo inicial de devolução dos restos mortais de Sarah. Finalmente, em 2002, no Dia da Mulher, na África do Sul, seus restos mortais foram sepultados em Rankin, no Vale do Rio Golda, local de seu nascimento. Quase 2 anos após a morte solitária, o ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, declarou o local de descanso final de Sarah como patrimônio nacional.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia essa triste história de Sarah Baartman? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like no vídeo e envie o link para seus familiares e amigos mais próximos para que também possam saber mais sobre a história de Sarah Baartman. Se você é novo em nosso canal, não esqueça de se inscrever e siga-nos em todas as nossas redes sociais. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.